Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E duas equipes conquistaram vagas na Série B do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. O Volta Redonda e também a equipe do Remo. O Remo jogou dentro de casa, diante do São Bernardo, venceu pelo placar de 1-0, público muito, mas muito grande vendo essa partida. E aí, portanto, os dois já estão garantidos na segunda divisão da temporada do próximo ano. Já na Série D do Campeonato Brasileiro, jogando em casa, na Arena de Pernambuco, lá em São Lourenço da Mata, a equipe do Retrô conquistou o título jogando diante do Anápolis. Na primeira partida, a equipe do Anápolis venceu pelo placar de 1-0. Nesse segundo jogo, o time do Retrô venceu pelo placar de 3-1. No agregado, 3-2, time pernambucano, portanto, campeão brasileiro da Série D. Já na Série B do Campeonato Brasileiro, depois de 13 jogos sem vencer na competição, a equipe do CRB voltou a conquistar uma vitória. E agora jogando dentro de casa. A última vitória havia sido no dia 20 de julho contra a equipe do Ituano, aqui mesmo no estádio Rei Pelé. Com essa vitória, a equipe regatiana passa a ocupar então agora a 17ª colocação com 30 pontos conquistados. Para a partida deste domingo, o time foi muito mais efetivo. No primeiro tempo errou vários passes, principalmente com o jogador Wanderson, GG também no setor de meio de campo. Enfim, todos os jogadores do CRB acabaram errando um pouco mais no primeiro tempo. Mas no segundo tempo o CRB foi muito melhor e mereceu sim a vitória. Os gols foram marcados por Léo Pereira no primeiro tempo e no segundo tempo. O Rodriguinho foi quem descontou para a equipe mineira. Chutou já dentro da área, ela desviou no Wanderson e acabou traindo o goleiro da equipe regatiana. O segundo gol do Léo Pereira também foi muito bonito. Uma bela jogada construída pelo Chay, que entrou no lugar do GG muito bem, construiu a jogada e rolou para o lado esquerdo para a chegada do Léo Pereira. Ele chegou batendo forte, o goleiro Elias da equipe do América aceitou, tomou um frangaço, mas aí o CRB venceu pelo placar de 2-1. CRB muito mais efetivo, principalmente no segundo tempo, mostrando que vem construindo sim uma nova maneira de jogar e apresentando um melhor futebol. Venceu, portanto, dentro de casa. A gente lembra então as novidades da equipe regatiana nesta partida. Wanderson entrou na defesa, na zaga, no lugar do Simon, que acabou cumprindo suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Lembrando também que a equipe do CRB no segundo tempo, logicamente, que começou a fazer as alterações. A gente confirma que o Gustavo Henrique entrou no lugar do Wanderson, o Matheus Pereira entrou no lugar do Rian. Rian tem a preferência do técnico Hélio dos Anjos, mas aí também, por opção, ele acaba no segundo tempo fazendo a substituição. O Rômulo entrou no lugar do João Pedro, o time do CRB tendo também essa mudança e confirmando o Chay no lugar do GG. GG saiu já no decorrer do segundo tempo, o Chay entrou e entrou muito bem. Errou alguns passes, mas mostrou que vem evoluindo a sua qualidade, a sua técnica com a camisa do CRB. E por último também teve a substituição do Mike. O Labandeira foi quem entrou e deu uma outra cara para a equipe do CRB, sendo um jogador que também agradou muito. O CRB conquistou uma vitória super importante, jogando dentro de casa, e após a partida, quem falou com a imprensa e a respeito do jogo e da vitória do CRB foi o técnico Hélio dos Anjos. Olha, nós ganhamos de uma equipe maravilhosa, uma das equipes mais técnicas da competição, uma equipe que você não pode deixá-los com a bola. Eles ficaram com a bola 2 vezes pelo lado direito, olha o que deu, acabou dando gol e eles já tinham tido uma chance antes. Um trabalho pelo lado direito. Então, um time técnico, um time de imposição técnica, e você, para enfrentar esse tipo de time, você tem que competir muito forte. Você tem que, como se diz, bater no corpo deles. Você não pode dar qualquer liberdade. Todos os primeiros tempos do América, nós pesquisamos muito isso. É muito forte, muito agressivo. Esse ano eu joguei contra o América, também tive a felicidade de ganhar de 2-0. O primeiro tempo o América quase acabou com a minha equipe. E a gente deu uma sustentou. Hoje nós fizemos um jogo que nós nos perdemos durante 10 minutos, principalmente depois que nós tomamos o gol de empate. Mas retornamos a uma situação que é característica das equipes que eu trabalho, né? É característica do meu modelo de jogo. Intensidade, meu irmão. É a única coisa que eu não negocio com o meu time, com a minha equipe, com meus jogadores, é a intensidade. Intensidade tem que ser total.
A intensidade do CRB, ela tem que ser a intensidade do segundo tempo, porque é onde você decide jogo. Se você tiver condições e lastro para jogar lá em cima a sua intensidade e o seu volume, naturalmente você cria chances de gol. Eu já tinha gostado do desempenho físico, né, da equipe no jogo contra o Botafogo, um campo horrível, um campo duro, e nós tivemos números significativos. Hoje, tudo para mim foi muito positivo, né? Só não foi positivo tomar o gol depois que a bola estava nos nossos pés, nós saímos por dentro, mas tem algumas coisas que só vai ser aprimorada com o tempo, porque já está acontecendo o crescimento individual de vários atletas. A realidade é o momento de sem vitória estava pesando para todos, tanto que até brinquei, não dá para não sofrer para quebrar uma escrita de 14, 13 jogos. Vai sofrer. Nós sofremos um pouco no segundo tempo, no finalzinho ali, com aquela bola na trave. Eu tinha 2 chances para substituir, os 2 jogadores estavam sentindo um pouco. João estava sentindo um pouco mais, eu estava pensando no Hereda, né? Estava pensando em inverter o Matheus, jogar o Matheus lá e colocar o garoto, o canhoto, o zagueiro Alisson, né, na lateral esquerda para você compor o setor. Mas é importante porque você fez um jogo muito forte, e acima de tudo, o desenvolvimento técnico individual dos jogadores foi notório. Todo mundo ofereceu muito e a gente fica feliz porque eu falei para eles, nós não ganhamos o jogo hoje, nós ganhamos o jogo nos 2 dias de preparação, nós ganhamos o jogo com o G3 que ficou lá hoje de manhã trabalhando pra caramba, que naturalmente alguns deles podem estar. Eu citei para eles que nós íamos viajar para Ribeirão Preto e um grupo ia ficar. Só que esse grupo que ia ficar tinha que ter na cabeça que eles poderiam iniciar o jogo hoje, poderiam estar hoje. Olha o Chay. Eu deixei o Chay aqui, não levei lá para Ribeirão, para o Chay ganhar mais jogo. Hoje eu não trouxe o Formiga, porque eu preciso trabalhar mais o Formiga. Tirei ele do banco, né, para ele trabalhar, como ele trabalhou muito forte hoje de manhã. E o trabalho é esse, é grupo, o jogo foi maravilhoso, a vitória foi sensacional, tem que curtir. Até amanhã tem que curtir a vitória sim, é um direito adquirido por eles, e naturalmente saber que nós vamos ter a oportunidade na sexta-feira, possivelmente até de sair dessa zona, que não existe esse nome para mim, dentro do meu cotidiano, dentro da minha conversa, não se fala de posicionamento nosso hoje, de grupo que nós estamos, mas acima de tudo a convicção. Nós temos convicção que nós temos condições de melhorar, agora vai sofrer. A torcida tem que estar preparada para isso, né? Independente de tanta coisa positiva que foi feita no CRB esse ano, e temos que enaltecer o trabalho de todos que passaram aqui, né? Do Daniel, do Pivete, do Mancha, que foi o preparador físico mais atuante na temporada. Essas pessoas deixaram muita coisa positiva para mim. Agora eu tenho que saber e ter a sensibilidade de tirar proveito disso. Eu acho que os 2 jogos nós tiramos proveito de uma performance física muito boa do grupo, tiramos proveito da qualidade individual do grupo, e o que me chamou a atenção hoje foi o crescimento individual. O crescimento individual, ele dá o quê? Ele dá uma conotação e uma condição de você exigir mais. E outra coisa que eu citei para eles é que o que eles me ofereceram no jogo do Botafogo, num treino e meio e num campo horrível, a referência minha, eles não podem me oferecer menos do que aquilo. Eu falei para eles, olha, se vocês me ofereceram isso com 2 dias de eu presente no clube, então vocês tratam o jeito de se preparar, porque o meu nível de exigência vai ser sempre acima disso. E hoje eles ofereceram. Não ganhamos nada, o sufoco é muito grande, a guerra ela vai ser incansável, e nós não podemos nos perder mentalmente, porque o cansaço mental, pela obrigatoriedade de vitória, ele tem um preço muito alto. Então eu citei para eles hoje que nós não podemos cansar mentalmente, então nós temos que estar sempre muito preparados mentalmente para o adversário não olhar a gente de cima para baixo, porque eu citei para eles também que a diferença no posicionamento da tabela acaba na hora que a bola rola. O América estava lá na frente, mas vai acabar na hora que a bola rola. Nós não podemos deixar o América olhar para a gente, tronco baixo, cabeça baixa, peito, né, de asmático, aquela coisa para dentro. Não, nós temos que ser, você entende? Nós temos que entrar dentro dos caras, colocar a nossa mentalidade. A gente trabalha muito isso, eu acho que o grupo tem condições de melhorar bem e nós precisamos do torcedor. Eu acho que nós não podemos sexta-feira aqui ter 6 mil pessoas. É a vida do clube. E você, para recuperar, você depende de tudo. O que seria do CRB sem a sua torcida? Não seria nada.
O que será de nós sem o nosso torcedor? Nós não vamos ser nada. Então a torcida também ela é muito importante nesse momento de recuperação. Torcer só na boa, né? Vamos torcer um pouquinho na ruim, para a gente ir para a boa e todos nós comemorarmos. Hélio, pelo esse pouco tempo que você está aí no comando técnico do Clube de Regatas Brasil, você falou que não pode ser cabisbaixo, tem que ir para dentro dos carros. Você detectou o que estava acontecendo com esse grupo? Por que essa bola não entrava? Esse grupo cabisbaixo, por que você encontrou esse grupo assim? É pesado. 13 jogos sem ganhar, 12 jogos sem ganhar, 10 jogos sem ganhar. É pesado. Não é fácil. Não é fácil o mês de agosto, setembro e outubro no futebol brasileiro. É um mês de maiores contusões, maior número de contusão. É um mês... Eu tenho um jogador como o Anselmo, com 36 para 37, já fez mais de 50 jogos. Se eu não me engano, é mais de 50. Você imagina bem o que é isso. Então, quer dizer, esse acúmulo de jogo, chega uma hora que ele pega. E nós temos um campeonato com as condições geográficas horríveis, num país horrível nesse sentido, maravilhoso como é Maceió, né? Mas horrível na logística. Você atravessa o país para fazer jogo, né? Nós mesmo agora nós vamos ter 2 jogos seguidos fora de casa, vamos ter na hora que tiver Guarani e Brusque. Eu acho que 3 dias depois nós temos um jogo dentro de casa. Isso mata com qualquer time, você está entendendo? Então eu coloco dessa forma. E como acabou acontecendo aquela história que você falou, a bola não entra e toma o gol, a bola não entra e toma o gol. Isso mexe com o emocional. Eu gostei muito hoje que no momento mais difícil do jogo, que é quando o time está nessa fase, você faz um gol, você está ganhando, gente, você toma sufoco o tempo todo, porque é natural. Nós não tivemos isso. Você pode ver que foi uma jogada isolada, da bola na trave, mas no conto geral, nós conseguimos controlar bem o jogo. Mérito dos jogadores, mérito da condição física deles, e eu tenho certeza que nós vamos melhorar. Hélio, parabéns pela Obrigado. vitória. Eu queria tirar uma dúvida e queria te ouvir falar sobre isso, porque desde a lesão do Fábio Alemão, que era zagueiro titular da equipe do CRB, fica sempre uma lacuna de dúvida quando a gente tem que ver o parceiro, que hoje seria o parceiro do Segovia. Desde a saída do Simon, levando o 3º cartão amarelo, ficou essa dúvida. Gustavo Henrique ele não viaja na última partida para enfrentar a equipe do Botafogo. Está à disposição e entra hoje. Mas a tua primeira opção foi o Wanderson. Queria que você falasse sobre isso. Olha, eu gosto muito do Wanderson. A dificuldade que ele teve hoje é por falta de jogo, né? Vou ser muito sincero, no início do ano eu tentei levar o Wanderson para o Paysandu, né? Ele acabou indo para o Mirassol. Escolha, principalmente da cidade. Ele preferiu São Paulo do que ir para Belém. Agora ele está morando em Maceió, né? Todo mundo gosta. Onde o povo gasta dinheiro para passar férias, onde a gente mora e trabalha e ganha dinheiro. Então isso aqui é especial em todos os sentidos. Então eu optei por isso. Achei que o Wanderson estava um jogador mais preparado. Agora eu gostei muito do Simon e do Segovia, lá em Ribeirão Preto. E vou falar a verdade, eu não conhecia Segovia. Que jogador. Vou ser muito sincero, está enchendo meus olhos. Hoje, no segundo tempo, ele armou meu time. No segundo tempo, ele achou 3 passes, praticamente na última linha do adversário. E defensivamente, um jogador que tem uma grande saída de bola. O Simon é um jogador muito forte fisicamente. Hoje, os números do Simon no treinamento hoje é número de jogador de 20 anos. Você entende? Os meninos que trabalharam de manhã, eles passam o relatório para mim. Professor, se você ver o Simon no treino hoje, ele fez 5,5 km, com 10% de alta intensidade. Quer dizer, um jogador que podia estar descansando um pouco mais, não. Então eu gosto desse tipo de jogador. Eu acho que a dupla para o jogo contra o Paysandu é o retorno natural do Simon. E ali vai brigar ali Gustavo, todo mundo. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, gosto muito do zagueiro canhoto da base, o Darlison. Desculpa. Gosto muito. Achei que ele fez um grande jogo contra o Paysandu lá. Me chamou a atenção. E no treino está me chamando a atenção. Eu acho que está aí a possibilidade de um futuro brilhante para esse jogador. E, naturalmente, eu estou tranquilo nesse sentido, porque eu acredito que todos estão bem preparados. Professor, parabéns pela vitória também. Obrigado. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Chay. Por que isso? Porque ele chegou ao CRB, né, sobre uma tensão por no Guarani estar machucado, chegou aqui, não fez boas partidas também, passou muito mais tempo talvez se tratando e se recuperando do que propriamente jogando. E hoje ele sai do banco, né, para substituir o GG.
arrasa a linha do América ali, deixando 3 jogadores para trás e dá aquele passe. Né? Ele praticamente, a gente pode dizer que ele foi o homem decisivo. Ele não chutou, mas ele armou a jogada nesse sentido. É por isso que eu falasse um pouquinho, porque você falou que não levou ele para Botafogo por opção. E hoje ele veio, jogou, e nos minutos que esteve em campo, chutou, armou o time, deu passe, enfim, levou amarelo. Eu queria que eu só falasse um pouquinho sobre isso. Quando eu cheguei, o Chay tinha 2 dias, tinha um dia que tinha saído da transição, pela contusão que ele teve. E aí eu optei, em termos de Botafogo, deixá-lo treinando. Eu não aviso isso para jogador. O jogador tem que saber que decisão é decisão e pronto. Mas na minha concepção e da comissão técnica, Chay condicionar mais, porque nós vamos precisar desse tipo de jogador. Então hoje, esses 30 minutos do Chay foi fundamental para nós. Ele quebrou as linhas driblando. O GG, o forte do GG é quebrar as linhas pifando, passes de muita qualidade. Eu achei que aquele momento era um momento para o condutor. O homem que recebia a bola, ele conduzia para dentro da linha. Ele fez. Ele tirou o primeiro, tirou o segundo e pifou, no caso, o Léo Pereira. Então, o Chay, bem fisicamente, ele é acima da média. Agora, tem que estar bem fisicamente. Então, eu estou preparado para usar Chay do jeito que eu quiser. Então, por exemplo, eu não posso, porque o Chay entrou hoje, 30 minutos, o GG, não, então já muda tudo. Não. Eu não sou treinador de mudanças radicais. Eu não sou. Tá? O Chay continua trabalhando, o GG também tem toda a nossa confiança. Né? Hoje, para mim também foi super interessante, que também não viajou. Tá? O menino Lamandeira não viajou. Sabe? Ele ficou treinando. E para mim, taticamente e tecnicamente, foi decisivo. Ele neutralizou o lateral esquerdo, ele fortaleceu a minha marcação de frente. O Anselmo cresceu com ele do lado, porque toda hora que a bola chegava no lateral esquerdo, o Lamandeira já estava dentro dele. E tiramos o quê? Um jogo armado do lateral esquerdo, que é muito bom jogador, o Marlon. E o Lamandeira não viajou também não. Então você vê o que é o futebol. E é isso que eu falo para eles. Daqui a pouco você não está na lista da viagem. Mas não desiste. E eu falo uma coisa que falo para todos os jogadores. Não treine para o treinador. Treine para você. Porque não tem treinador idiota e burro que vê o jogador treinando, se dedicando e não vai criar uma situação para ele. Agora, se ele treinar para mim, no momento que eu não decidi escalar, ele baixa a guarda. Treinei, o treinador não me viu, parei. Não, treina para você, que a sua hora pode chegar. Daqui a pouco demora um pouco mais, daqui a pouco é rápido, porque tem que respeitar o companheiro que muitas vezes está lá dentro e está correspondendo. Então, todo esse tipo de situação, o Chay foi isso. O Chay vai ser útil. Porque é um jogador nessa função aí acima da média, sabe? Porque eu conheci o Chay fazendo o lado esquerdo no Botafogo quando o Botafogo subiu. Ele não tem mais cacoete para isso. Ele é um jogador que tem que jogar centralizado, na aproximação, e ele fez muito bem feito. Inclusive foi o presente, a vitória foi o presente de aniversário dele, que ele completou anos hoje. Agora, Hélio, com relação a essa intensidade que você quer da equipe, que vai ser necessário, todos os jogos, o CRB precisa vencer. Você te preocupa como é que está esse grupo, vai aguentar essa sequência de jogos? Na sexta-feira é o Paysandu, né? E manter essa intensidade desse grupo que está junto desde janeiro, desde o início do ano. E muito bem, junto e muito bem. Fez grandes jogos. Eu gostei de uma frase do Anselmo Ramon hoje, antes do jogo. Gente, esse grupo aqui está acostumado com jogo grande, com grande jogo. E hoje é grande jogo. Então, que legal. Que legal. Gostei, falei até para eles, isso é muito importante. Né? Quando contrata a Hélio dos Anjos, vem muita coisa agregada. Custo para o clube. Porque o meu dia a dia é pesado. Eu aumento o custo do clube. Eu preocupo com a alimentação, eu preocupo com o ônibus. Nós estávamos com um ônibus pronto para viajar para Ribeirão Preto. Eu falei, gente, peraí, Campinas, Ribeirão, 3 horas e pouco, nós não podemos viajar nesse ônibus. O jogador tem que ter uma condição de esticar pelo menos as pernas. E depois nós vamos voltar de madrugada para chegar. Então, o clube já tem uma estrutura que me oferece uma boa condição. Mas eu vou buscar fortalecer. Eu sou um treinador que muitas vezes eu sou um pouco questionado nos clubes porque fala que eu acabo onerando muito o custo do departamento. Mas se eu contrato um jogador, vamos colocar na foto, vamos citando aleatoriamente um valor. Se eu contrato um jogador de 200 mil e não ofereço ele condições para ele render os 200 mil, então para que eu contratei? Se eu tenho que elevar o custo dele por mais 20 mil por mês,
para mim condicioná-lo, para ele recuperar bem, para ele dormir bem, para ele alimentar bem, vai ser melhor do que você perder os 200, ele sem condições de render. Então, eu trabalho muito isso. Eu não conhecia o nosso presidente, gostei demais das ideias dele, eu não conhecia o CRB e vou falar para vocês uma coisa aqui sem demagogia nenhuma para torcedor, para torcida, para dirigente. Sabe que eu sonhava em trabalhar no CRB? Eu falo com toda a verdade para vocês. Eu sonhava um dia trabalhar no CRB, sabe? E eu estou tendo essa oportunidade, eu agradeço o clube, agradeço os dirigentes, e não é porque eu tenho 66 anos que eu não me motivo, não. Eu estou super motivado e o que eu vou fazer, o que eu vou procurar fazer de melhor e melhorando tudo, com a ajuda de todos, né? É o Lima na logística, que é sensacional, todo mundo sabe quem os fisioterapeutas, nutricionistas. Eu valorizo muito essa equipe, eu valorizo muito a equipe de trabalho. Hélio dos Anjos não consegue ganhar jogo sozinho. Você entende? Hélio dos Anjos depende do Guilherme, depende do Marcelo, depende do Dudu, depende de toda essa maravilhosa comissão técnica do CRB. E é assim que eu vou procurar valorizar essa minha passagem no CRB. Olha, você está arrumando para a lateral esquerda, mas você liberou o Jorge, um cara que está bem fisicamente, não colocou nas redes sociais, um cara que tem bagagem. Olha, quando eu cheguei, o clube comentou isso, dessa possibilidade, mas deixou nas minhas mãos. E eu nasci para decidir. Eu optei por abrir mão do jogador. Você entende? Então, são decisões que você tem que tomar. Afinal de contas, eu sou treinador, eu sou pago para isso, né? E eu não tenho qualquer receio e qualquer medo, porque desde os 24 anos, eu decido. Eu comecei a ser treinador com 24 anos, na base do Joinville. Então, eu tenho 66 anos de idade. A única coisa que o torcedor pode ter certeza, eu não me omito as minhas decisões. Eu fui contratado aqui para tomar decisões. E eu não me omito. E não vou transferir nunca para dirigente. Não vou transferir nunca para torcedor, não vou transferir nunca para a minha comissão técnica e também para os meus jogadores. Sabe? Eu acho que uma oportunidade como essa que eu estou tendo, de trabalhar no CRB, de morar em Maceió, de trabalhar no estado de Alagoas pela primeira vez, eu não quero perder essa oportunidade, não. Eu quero fazer o que eu fiz nos outros clubes, nos 3 últimos clubes. Trabalhei mais de 1 ano e meio em todos os 3. E antes eu também tinha trabalhado no Paysandu 1 ano e 3 meses. Quer dizer, os últimos 4 clubes eu trabalhei mais de anos. E isso no futebol brasileiro você sabe que é complicado, é difícil, mas eu vou para o enfrentamento, graças a Deus. Alguém vai bater o ciclo? É aquilo que eu falei para você. Vocês entenderam? Quem não quer, quem não tem peito, o sininho está lá, bate o sino que eu libero. Mas esses guerreiros que estão aí, eu já senti que eles estão junto com a gente. E vai ser assim até o final. Boa noite, parabéns, professor. Valeu, boa noite a vocês, um prazer falar com vocês pela primeira vez e vocês estão convidados. Vamos lá. Vocês estão convidados lá no CT também, eu não tenho problema de atender lá quando tiver que atender, de acordo com a assessoria, tá ok? Deixa a gente ver o treino. Uma vez ou outra eu deixo, mas eu gosto da coisa meio escondida. Tá certo, professor. Professor, Aí, uma última pergunta para a gente encerrar. Sem problema, vamos lá. O senhor falou 1 ano e meio, né? Estava 1 ano e meio no Paysandu, antes dessa primeira passagem também. O senhor praticamente ajudou a montar esse elenco, né? E hoje o senhor praticamente trabalha para enfrentá-lo na próxima sexta-feira. Né? Como é que isso pode ser aproveitado no sentido de que o CRB precisa dessa vitória, justamente para talvez até trocar de posição com esse próprio Paysandu? Né? E como esse seu entendimento sobre o time pode ser fundamental justamente nessa conquista desses 3 pontos? Olha, eu vou ser muito sincero, né? Eu devo muito ao Paysandu, mas o Paysandu também deve um pouco a mim em relação a tudo aquilo que foi proposto para fazer, né? Um acesso com 1% de chance na primeira fase para estar entre os 8, um título inédito estadual, invicto, um título de Copa Verde, e hoje é meu adversário. Então, eu vou fazer de tudo para vencer o Paysandu, junto com meus jogadores. Isso é uma forma de respeitar o Paysandu. Eu não tenho nada contra o Paysandu. A instituição, para mim, é sensacional, merece todo o meu respeito. Mas, sexta-feira, nós estamos disputando uma possibilidade de sair dessa zona contra o Paysandu. É mais uma etapa que vai ter todo o nosso respeito e vai ter toda uma semana de preparação para vencer o Paysandu, que não será simples pela qualidade que eu sei que o elenco do Paysandu tem. Técnico do CRB, falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que para a próxima partida ele volta a contar com o jogador
o Simon cumpriu suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Como você já ouviu, ele disse que ele retorna à condição de titular. O próximo jogo acontece na próxima sexta-feira, 8 da noite, aqui no estádio Rei Pelé, contra a equipe do Paysandu. Jogo de 6 pontos, a equipe do CRB buscando a vitória diante do seu torcedor. Eu quero abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não esquece de fazer o teu comentário, de compartilhar o link, mandar para outras pessoas, deixar o teu like se você não é inscrito, faz a tua inscrição e ativa o sininho. Valeu, então? Quero abraçar também o Francisco Carlos, rapaz, lá da Pitanguinha. É uma pessoa que acompanha o meu trabalho lá na Rádio Gazeta e também acompanha o nosso canal. Um grande abraço para você e para a sua família. Valeu, então? Grande abraço para todos. Fiquem com Deus.